Ela é pós-BJJ. Olha só como é que tá meu nariz. Hoje foi porrada. Foi treino bom. Então vem comigo. Falando direto de Balneário. Vou falar aqui um pouco sobre a parte de instrução, né? Você que é um instrutor, quer se tornar um instrutor. Hoje eu tava no tatame e a galera foi graduado, porque o pessoal recebeu um grau na faixa. Na graduação de jiu-jitsu você vai da branca a preta. Branca, faixa azul, faixa roxa, faixa marrom e faixa preta. E entre as faixas você tem o grau. O grau ele mostra a tua evolução. É claro que essa evolução vem com o tempo. Você precisa de tempo para poder ir se graduando. Então, a minha faixa preta, eu comecei a treinar jiu-jitsu em 2002. E aí, volta, lesão, fratura, por aí vai. E aí eu acabei me graduando em 2023, 2024, enfim. Mas qual é o ponto? 2023, eu acho, final de 2023. Hoje foi dia de graduação. E a galera que graduou, a galera que recebeu um grau na faixa, recebeu por mérito, por merecimento. E aí eu lembrei de algumas perguntas que vêm para a caixinha, que tem a ver com o instrutor. E nesse final, esse feriadão eu tirei plantão e conversando com os colegas, falando sobre instrução, sobre entregar conhecimento, sobre doutrina. E eu tenho percebido que muitas vezes o cara, o que é um instrutor? Cara, o instrutor é um faixa preta. O faixa preta do jiu-jitsu não é que o cara detém um conhecimento absurdo, não. Ele também detém um bom conhecimento, ele tem um bom repertório de técnicas, mas a conduta dele dentro e fora do tatame é que faz a grande diferença. E aí eu vejo na parte da instrução. O cara ele quer se tornar um instrutor faixa preta, mas ele tem comportamento de faixa branca. Se você está falando que faixa branca é ruim, não, eu estou falando que faixa branca ele está no início da jornada dele. Mas o nível de consciência de um faixa preta, ele é diferente. Eu não estou falando isso porque eu sou faixa preta. Eu estou falando porque a maneira como você treina. Quando eu pego um cara menos graduado que eu não quero machucar ele. Eu também não quero mostrar para ele que eu sei. Na verdade, eu treino com ele para elevar o nível dele junto com o meu. E quando a gente fala de instrução, o cara fala assim, pô, eu quero dar aula. O sonho de muitos é dar aula. Principalmente quando o cara começa no tiro, né? O que é a faixa branca do tiro? Ele comprou uma arma, ele começou a estudar, ele já foi pro stand, aí ele começa a se sentir, porra, legal, eu gosto disso. A faixa azul do tiro, ele já foi fazer um curso, fez um curso no stand, procurou um instrutor, aí ele já se sente mais confiante, já dá um upgrade no equipamento dele. Depois ele vai para a faixa roxa do tiro. Na faixa roxa do tiro ele já entende o que ele precisa treinar mais, qual é o equipamento mais adequado, e aí ele vai galgando isso. Mas tem o detalhe do cara, ó, o João perguntou, que faixa eu sou? Preta. E aí, o jogo do tiro é que a gente vê um monte de cara que é faixa preta do tiro dando aula, mas treina como faixa branca. E o que significa isso? Significa que o cara, para ser faixa preta do tiro, para o cara ser um instrutor de tiro foda, ele precisa de várias condutas. Eu vou dar um exemplo. Se eu perguntar para 99% dos instrutores, os 99% dos instrutores, qual é a metodologia que ele adota, ele não sabe nem o que é metodologia. E não adianta falar para mim assim, não, porque eu tenho a pedagogia. Eu não estou falando de pedagogia, não estou falando de andragogia, eu estou falando de método, de passo a passo que ele implementa. Se eu perguntar para você, como é que você define a métrica de desempenho do teu aluno, você não sabe. Se eu perguntar olha só, qual é o estado final do teu aluno quando ele sai da tua aula, ele não sabe. Quais são as estratégias de comunicação? Olha quanta coisa eu pergunto para definir se você é um faixa preta da instrução. A primeira pergunta eu falei assim, qual metodologia que você adota? Aí o cara falou, que método? A método é a estratégia que você utiliza. Não é pedagogia nem andragogia. Nem eutagogia. É método. Quando eu iniciei a ETC, a primeira coisa que eu fiz, definir um método. A metodologia ETC, existe um método, existe um passo a passo, existe um roteiro. Aí depois eu falo assim, quais são as estratégias de instrução que você utiliza dentro dessa metodologia? Olha aí, Almeida, tá com a gente, Almeida tá na Academy, Almeida é metodologia ETC. Quais são as estratégias de instrução que você utiliza? Que não é uma única. Eu estava conversando com o pessoal no plantão e eles estavam preparando uma instrução de drones. E eu falei, cara, qual é o tempo de treinamento teórico? Ela falou, 4 horas. E treinamento prático? Não, 4 horas. Eu falei, não pode. Você não pode deixar um cara numa instrução operacional 4 horas ouvindo. E depois 4 horas fazendo. Esse cara ele tem que ficar no máximo 1 hora ouvindo. E as outras 7 horas fazendo. Então são técnicas de instrução.
Existem outras técnicas? Existem outras técnicas. Aí eu pergunto assim, cara, como é que você trabalha a tua comunicação na linha? Porra, como assim a comunicação? Não é só abrir a boca e falar? Não. Você tem que falar do jeito que a pessoa entenda. Hoje eu estava numa reunião, e nessa reunião estratégica, eu estava explicando para um dos caras que estavam presentes, eu estava fazendo a analogia do tiro. Explicando o tiro para quem não é do tiro. Porra, é um desafio? É um desafio. Eu tenho que usar uma linguagem mais simples, eu tenho que trabalhar com analogias, eu tenho que citar bons exemplos. Isso é estratégia de comunicação. Então quando o cara fala para mim que ele, não, eu quero ser um instrutor, eu falei, tá, beleza. Quais são os pontos que você trabalha para chegar na linha e ensinar alguma coisa? Porque qual é a estratégia do instrutor faixa branca, né? O que é um instrutor faixa branca? Ele acha assim, ó, eu atiro bem, eu sou bom de manuseio, eu posso dar aula. Eu conheço inúmeros instrutores faixa brancas, inúmeros. Eu posso pegar na parte institucional, por exemplo, o cara que é policial. E é um cara cursado. Ah, Esperandil, eu já sou cursado. Porra, é só ir dar aula. Não, cara, não é. Ó, porra, o Diego já falou, estaremos em peso, CQB em São Paulo. Cara, o CQB em São Paulo agora em março, né? Já estamos na contagem regressiva. Março a gente tem São Paulo, nós temos Esperança, na Paraíba, nós temos Uberlândia, em Minas Gerais, que mais? Acho que Tocantins também. Cara, tem muita coisa em março. A galera que quer ir pro CQB da ITC, já manda um direct que eu já te respondo. Aí o instrutor faixa branca, ele acha o quê? Cara, eu sou um bom operador, eu sou um cara que atira bem, atiro rápido, sem manusear minha arma, vou dar aula. Esquece, cara. Não é isso que te faz um instrutor. Inclusive eu conheço vários mega operadores, caras muito bons de operação, mas que não são bons instrutores. O cara, ele é bom operador, porque a gente acredita que ter o conhecimento é suficiente. Não, cara, conhecimento é o repertório de onde você vai tirar e vai entregar pro cara. Existem muito mais coisas que orbitam ao redor disso. Ó, esse ponto é bem interessante, Marcelo. O instrutor institucional acredita que apenas um curso torna ele instrutor. Pô, Elton, exatamente, meu amigo. O instrutor, o cara dá aula na instituição dele. Tem instituição que não tem nem curso para preparar o instrutor, tudo bem? Tem instituição que basta o cara ser cursado na unidade operacional, ele lá fez um curso operacional. Aí ele chega lá e vai dar aula. Cara, isso não torna ele instrutor. O nível do curso operacional torna ele no operador, aplicador da técnica. Multiplicador da técnica é outro jogo, é algo muito mais avançado. Não dá para um faixa branca ensinar outro faixa branca, é difícil, né? Você vai ver que alguém começa a repassar o conhecimento azul, roxa, marrom, e o cara vai se sentindo mais seguro. Tem uma máxima que diz, se você não forma instrutor, você se torna instrutor. Tem mais embaixo, você não se forma instrutor, você se torna. Tem mais coisa embaixo, na verdade, você pode lapidar, né, Almeida? Você vai lapidando as estratégias, você vai melhorando o cara. O cara, para ser um instrutor, envolve mais do que ter uma capacidade técnica, do que atirar bem. A parte de comunicação, a parte de apresentação, a parte de empatia, a parte de relacionamento humano. Coisas que a gente trabalha. Por que eu dou tanta ênfase? Né? Eu vou dar um exemplo, no Firearm Instructor. Por que eu dou tanta ênfase no curso de formação de instrutores da ETC em trabalhar com essa parte que orbita a instrução, de trazer o cara numa comunicação, numa estratégia de linha, na movimentação, na postura? Porque isso reflete muito mais no resultado dele do que apenas o conhecimento. É incrível. Prende um abraço. Acho que é piruação. Vou comprar materiais importados, tipo JPC e esses equipamentos para o exército. Fica parecendo diferentão, eu acho muito importante, sou oficial. Ô Ribeiro, deixa eu falar uma coisa pra você aqui, só vou fazer um parênteses. Compra o melhor equipamento que você pode usar, não é piruação. Em 2003, eu já usava suspensório tático, que era trazido pelos caras Guerra na Selva. Em 2003, eu já tinha camelback, eu já usava. 2003. Eu era oficial temporário, eu já tinha camelback e suspensório tático, que os caras do Guerra trouxeram e venderam. Eu já usava na tropa. Aí os caras falaram, caralho, meu, tem busteirão. Eu falei, só paga em busca quem pode. E eu já usava um monte de material diferente. Inclusive, já comprava aquela camuflagem importada de bisnaguinha, aquela gringa. Sempre investi no meu material, no meu treinamento, cara. Nunca deixei pra trás. Só pra você saber, quando eu era temporário, eu fiz curso operacional na PM, cara. Eu sou taticano de 2004. Eu era oficial temporário e consegui uma vaga num curso operacional da PM. Beleza? Então assim, meu irmão, invista no melhor. Eu não compraria JPC, cara. Eu já tive JPC. Eu compraria Agility. Vai durar bem mais, cara. E é um material, puta do material, extremamente confortável. Principalmente vai ficar bastante tempo em operação. Ó. Operação de PBCE, PSO e por aí vai. Olá, olha aí pessoal de Rondônia na área. É uma construção diária quando você se propõe a instruir, exatamente. Então quando o cara chega pra mim e fala assim, ó, o Lucas perguntou, como é que eu participo? Lucas, manda um direct pra mim, que eu vou entrar em contato com você e mandar todas as informações.
Quando eu crio um curso de 5 dias para formar instrutores, o cara vai falar assim, pô Esperandio, você vai me entregar conteúdo? Não, eu não vou te entregar conteúdo técnico, eu não vou te ensinar a segurar uma arma. E se você vai aprender comigo nos meus cursos presenciais, na Academy, eu vou te ensinar o que ninguém te ensina, que são as estratégias de comunicação, as estratégias de instrução, a metodologia, a maneira como você organiza um conteúdo. Porque até a forma como você organiza um conteúdo define o resultado do teu aluno. E é interessante, né? Você fica bom em fazer aula, você fica bom em treinar. Eu posso falar para vocês que eu pego a minha capacidade de dar aula e eu transfiro isso para mim na minha capacidade de aprender. Por quê? Porque se comunica. Porque eu preciso entender como é que o cérebro aprende. Ele aprende desse jeito. Como é que ele funciona durante uma instrução? Beleza. Eu uso essas estratégias para mim. Então eu uso no jiu-jitsu, eu uso na leitura e por aí vai. Por quê? É engraçado que no plantão a gente estava treinando na parte de resgate em altura e aí eu estava fazendo nós. Aí peguei alguns nós novos com um cara da minha unidade. Inclusive ele fez o estágio de montanha no EB. E ele é um cara muito bom, cara muito dedicado, foi sargento temporário e está na polícia hoje comigo. Caio, um abração se tiver vendo essa live. E ele me passou uns nós novos. Pô, eu falei, cara, me ensina aí. Aí ele passou, ele pegou, eu falei, me dá aqui, fiz. Ele, pô, como é que tu aprendeu tão rápido? Eu falei, cara, vi tu fazendo. Só que é claro, eu tenho a minha estratégia, eu crio esquemas mentais e as fotografias do nó. Então, na hora de fazer um nó, eu tenho a minha estratégia para aprender rápido e executar rápido. E depois eu faço ali a minha execução e vou embora. Quando eu vou dar uma aula, eu já faço a preparação da aula para criar um ambiente e criar uma comunicação estratégica para que o meu aluno aprenda mais rápido e mais fácil. E aí eu preciso usar essa engenharia reversa para mim. Quando eu tenho que aprender, eu uso a mesma engenharia. Obrigado, meu irmão, pelos conselhos, meu Deus. Forte abraço. Infá. Valeu, Ribeiro. Então, quando o cara vem pra mim e fala assim, ó, pô, como é que eu me torno um bom instrutor? Eu já sei atirar bem, eu tenho um bom equipamento, eu sei fazer um bom manuseio. Isso não define você ser um bom instrutor. Quantos de vocês aqui já tiveram aula com um cara que ele era muito bom tecnicamente, mas não sabia passar a instrução? Quantos? Principalmente no nível institucional. Por que eu falo no nível institucional? Porque no nível privado esse cara nem se cria. Esse cara não fica na pista. É só ver a quantidade de instrutores que entram e saem e que somem, que desaparecem na internet. Aí tem mais uma coisa que para mim é fundamental para o instrutor. A comunicação fora das linhas. Fora da linha, a conduta dele, o comportamento dele fora da linha define muito mais quem ele é do que aquilo que ele faz dentro da linha. O que significa isso? A maneira como ele usa redes sociais, a maneira como ele vai conversar com a galera, a maneira como ele conduz uma live. Então, o cara, pô, eu quero viver da instrução. Dá? Cara, dá, você tem que se dedicar, é igual ao trabalho. O problema é que a mentalidade da galera é, eu quero viver da instrução. E considera a instrução um bico. Não dá, cara. Não dá. É literalmente você viver da instrução, é colocar a sua vida na instrução. É colocar o seu tempo livre, é colocar a sua dedicação e por aí vai. Porque senão você vira aquele instrutor faixa branca. O cara dá uma aulinha aqui, uma aulinha lá, uma aulinha lá. Quando o cara está começando é normal, todo mundo passa pela faixa branca para ir para a faixa preta. Só que quanto mais estratégico você for, mais rápido você passa essa fase. A ideia é ficar menos tempo possível na faixa branca. Existe uma galera que acha que é só o papel já te credencia. Sabemos que não, somente isso. Tem o universo evoluído. O Almeida falou um negócio interessante. O cara faz um curso de AT. Aí ele fala assim, não, eu já tenho um curso de AT. É muito comum, o cara liga pra gente, né, manda mensagem. Como é que é o Firearm Instructor? O Firearm ele te dá 2 certificações. Uma voltada para o credenciamento da PF, o IAT, e outra da metodologia TC Firearms. São 5 dias, tem todo o material de apoio, você vai ficar com a de manhã, tarde e noite. Você vai literalmente aprender a dar uma aula e utilizar estratégias dentro e fora da linha, inclusive nas redes sociais. Aí o cara fala, pá, beleza. Mas é que eu já fiz um curso de AT. Cara, você fez. Você fez um curso de AT que não tem nada a ver com o que você vai aprender comigo. Por quê? Porque um curso de AT não te prepara para ser instrutor. Um curso de AT, com todo respeito às outras escolas, ele te prepara para credenciar, para um teste de credenciamento. Ele não te prepara para viver da instrução. Ele não te prepara para ganhar dinheiro dando aula. Ele não te prepara para colocar a gente na linha e trazer mais gente. Fazer que o cara volte. Ele simplesmente te dá um papel. E se ter um papel te tornasse um instrutor, era só você pegar um certificado, colocar embaixo do braço, e quando você fosse para aula, o aluno faz uma pergunta, você entrega o papel. E não é isso. Então você pega os caras que são profissionais, eu vou pegar aqui meus licenciados, eu tô com o Nicolau aqui na área. Porra, o Nicolau é instrutor lá da Targo em Curitiba. Cara, é nosso licenciado, é Wolf Hunter,
tá na Academy, um cara extremamente dedicado. Porra, pergunta pro Nicolau se ele para de estudar. Ele tá continuamente estudando, continuamente se aperfeiçoando. E isso não é apenas na parte técnica. É também, mas principalmente redes sociais, comunicação, estratégia de ensino. Não existe instrutor sem aluno na linha. Você tem que ter aluno na linha. Para ter aluno na linha, você tem que comunicar bem, você tem que gerar resultado, até porque esses alunos voltam. Aí eu te pergunto, que curso de instrutor te ensina isso? Aonde você vai aprender isso? Fala na Cata, mais um licenciado aí. Aonde você vai aprender isso? Me diga, de verdade. Você acha que algum curso do Brasil vai te ensinar isso? Não vai, cara, não vai. Sabe por quê? Cara, porque tem toda uma vivência. Você tem que se aplicar, você tem que estudar. Eu dedico essa parte de instrução, são 24 anos da minha vida. 24, estamos indo para 25. Fazendo isso. Uma hora que ela falou, só na ITC. Eu estou indo para o 25º ano da minha vida fazendo isso. Eu tenho mais da metade da minha vida dedicado à instrução e ao aperfeiçoamento, ao meu treinamento e ao treinamento de pessoas. Quando a gente fala, eu tenho 43 anos, tá? Vou fazer 25 de instrução. Cara, quando a gente fala sobre treinar pessoas, a lógica é, eu só preciso saber alguma coisa para ensinar o outro. Não, cara, você precisa saber a técnica, você precisa saber o repertório, você precisa saber a comunicação, você precisa saber... São várias estratégias. Por isso que o cara fica frustrado. Ele dá uma aula e ninguém aprende nada. Aí ele fica puto. Ele abre o Instagram para se tornar um instrutor e ele não tem interação. Normal. Normal. Como é que você vai ter uma comunicação se você não consegue gerar essa vontade dos caras aprenderem, esse interesse? Aí eu te pergunto, quando você prepara o teu material de aula, quais são as estratégias, quais são os verbos, qual é o estado final desejado do teu aluno? Você não sabe. Porque alguém falou para você que basta você saber fazer para ensinar alguém. Não, saber fazer é o início. Quer ver uma regra interessante? O que eu falo para os instrutores licenciados, que são os instrutores que aplicam a metodologia ITC? Antes de você definir o que você quer ensinar, defina para quem você vai ensinar. Meu Deus do céu, a tiazinha aqui, ela é suicida, cara, ela nem viu. Defina para quem você vai ensinar. Primeiro você define o público, depois você define o conteúdo. O cara cria um super curso motherfucker, ele vai fazer tudo no final de semana. Ele vai fazer rapel, mergulho, CQB, patrulha, tiro, em 2 dias. Aí ele chega ali, olha a turma dele e fala, pô, mas os caras sabem nem segurar uma arma. Eu sei. Eu já tive em linha, não na minha, né, obviamente, eu já tive em linha que o cara não sabia segurar uma arma. E aí o cara queria fazer o quê? Não, queria aprender um curso motherfucker de stress fire e tal. Esquece. Então começa com para quem você monta a instrução. Eu chego ali no tatame e aí me chamam, você vai dar aula hoje. Aí eu olho pro tatame e vejo quem tá no tatame. Porra, tem mais faixa preta, tem mais faixa branca, porra, tem bastante graduado, porque isso vai direcionar qual vai ser a minha técnica. Até a minha linguagem vai mudar. Excelente, foi fera demais esse curso de IAT. Porra, o Nicolau e a Nakata estavam no curso de IAT, estavam no nosso Firearm Instructor. Aí a galera falou assim, pô, como é que funciona? Cara, são 5 dias em São Paulo, no Ops Range, você não precisa levar nem a munição, tá tudo lá, você só vai. E aí você vai trabalhar 5 dias voltado para o teu credenciamento da PF, mas principalmente voltado para técnicas e estratégias de instrução, para que você saia de lá, saiba montar uma rede social, saiba montar uma instrução, saiba organizar uma linha, né, um treinamento. A bagagem de 5 dias, ela é superior que a maior parte das bagagens que você vai ver em qualquer curso institucional, porque ela é direto ao ponto. Você não está preocupado em aprender a atirar, você não está preocupado em segurar uma arma, você está preocupado em comunicar e usar estratégias para o cara aprender. Mas manda, pode mandar a pergunta. Tem muita gente querendo construir a casa pelo telhado. Cara, é isso mesmo. Cara, tem muita gente construindo a casa pelo telhado. O cara chega assim, ó, vou me tornar instrutor. Aí ele bota uma camisa vermelha e vai pra linha. Cara, não é isso que te torna instrutor. Aí fala, não, eu vou aprendendo. Cara, o cara não tem um começo, meio e fim. Toda instrução ela tem um começo, meio, fim, né? O Nicolau falou sobre o caderno de instrutor, tem um caderno de instrutor, um manual do instrutor, inclusive no curso que a gente entrega, né? Tem todo o material que a gente entrega que é o material físico, né? As apostilas e tal.
E o caderno de instrução ali é o suprassumo do mel. Porque o cara sai dali, ele sai dali e fala assim, cara, agora sim, agora eu me sinto instrutor. Agora eu sei o que é uma estratégia de instrução, eu sei que existe um começo, meio e fim. Agora, qualquer coisa que eu pegue como conteúdo, eu consigo ensinar. É diferente do cara que só tem um conteúdo. O cara que só tem um conteúdo, ele vai saber falar do conteúdo. O cara que tem a metodologia, ele sabe falar sobre qualquer coisa que ele execute. O cara fala assim, pô, você consegue dar uma aula de jiu-jitsu? Cara, eu consigo. Eu pego a metodologia ETC e aplico ela voltada para o jiu-jitsu. Porque o método tá ali. Eu só preciso encaixar o ponto de conteúdo. Pô, fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil. Eu não vejo procurar. E aí a galera fala assim, muita gente, mas eu tô procurando mais barato. Cara, eu vou te falar, eu não sou mais barato. Eu nunca vou ser mais barato. Porque o que a gente entrega, ninguém entrega. Eu nunca vi você comprar o melhor pelo mais barato. Eu nunca vi você comprar algo que ninguém entrega, que não tem no mercado pelo mais barato. Eu quero comprar um iPhone. Porra, cara, o iPhone te dá vários recursos foda. Mas o mais importante é quem você se torna no final do curso. Quem você se torna depois que você domina comunicação, depois que você domina a estratégia de ensino, depois que você domina a maneira como você se porta, a maneira como você organiza uma aula, a maneira como você traça estratégias e principalmente a maneira como você consegue aplicar isso na internet. Então quando o cara fala pra mim assim, pô, eu quero me tornar um faixa preta da instrução, o Firearms te torna um faixa preta da instrução. O curso de Firearms, o curso de instrutor da ETC, ele não te entrega um papel. Você vai ser certificado, vai ter o teu certificado bonito, inclusive 2 certificações, mas o que o Firearms Instructor faz é te tornar um instrutor de verdade. Porque daí você perde aquela insegurança, tô nervoso, tô ansioso. Cara, esquece, você não vai mais sentir isso. Porque agora você domina o método, a forma de fazer, o roteiro. Você só precisa encaixar o conteúdo. Eu conto se você estiver na academia, nas linhas presenciais, você tem. Quem você sai quando terminar. É quem você se torna ao terminar o curso. E é engraçado porque em 5 dias você vê uma mudança, porque são 5 dias, manhã, tarde e noite. Aí você vê como os alunos saem, porque eles têm que dar aula. O cara tem que dar aula de verdade. O cara não tem que puxar uma prova de credenciamento, ele tem que dar aula. Ele vai aprender a fazer o credenciamento, mas ele tem que dar aula, cara. Cara, e dar aula não é algo fácil. Dar aula se torna fácil quando você aprende metodologia, quando você aprende estratégia. Se não, meu amigo, fica todo mundo nervoso, fica todo mundo cagado, todo mundo cheio de ansiedade. Eu lembro que eu dava aula na Cadepol, tinha um colega, ele queria tirar férias no período de aula para ele poder ficar em casa se preparando. Eu falei, cara, pra que isso? Você é um puta do operador, cara. Não, mas eu fico muito ansioso. Por que fica ansioso? Porque não está confiante. O cara não se sente confiante porque ele não conhece o conteúdo? Não, o cara domina o conteúdo. O cara não se sente confiante porque ele não tem a estratégia, porque ele não tem o método. Metodologia é tudo. Metodologia é tudo. Metodologia é estratégia de comunicação, estratégia de posicionamento, estratégia de condução de linha, estratégia de organização. A Academy chegou na minha vida, a oração foi Deus que mostrou. Uma bênção, um Azânio. E aí é muito legal porque a prova final o cara tem que dar aula. E ele vai dando aula e eu vou fazendo ali os apontamentos, as orientações. Então quando ele começa a fugir da estratégia, do ponto, eu falo, meu irmão, peraí, volta aqui, vai por esse caminho. E é legal por quê? Porque você tem uma turma ali com 10, 15 alunos, onde um tá vendo a aula do outro, porque tu tá recebendo aula, mas tu tá vendo feedback. E receber o feedback, cara, é muito foda. Porque você tá vendo o que o cara tá errando, você tá aprendendo e você não erra naquele ponto. Então todo mundo dá aula pra todo mundo. E eu tô ali conduzindo, né, orientando o cara, falando, peraí, volta pra cá, faz isso. Pô, posicionamento, tudo, cara. Até a movimentação do cara, como é que o cara se movimenta, pra onde é que ele vai, pra onde é que ele olha, como é que ele faz uma demonstração, se ele tiver um instrutor pra auxiliar ele, como é que ele usa esse instrutor, esse monitor. Cara, são vários pontos que você considera, beleza? Deixa eu parar aqui. Hoje ainda se pode ter porte federal ou é tudo conversa do povo? Sou CAC e sigo seus vídeos. Quero saber se tem pessoa física ou não existe mais. Cara, o Fabex, o porte ele ainda existe, cara, normal. Só que eu não falo sobre o porte de arma, cara. Essa parte de legislação, porte de arma, recarga, se G2C é bom ou não é. Cara, isso não é comigo, cara. A minha parte é o que interessa. É saber usar uma arma com eficiência, saber usar protocolos para garantir a segurança da sua família.
esse é o ponto. Eu não fico discutindo sexo dos anjos, né? Essa galera que gosta de discutir política e sexo dos anjos e não sei o que, e CAC contra a polícia, esse bando de cara aí que quer só o voto de vocês, esse canal não é pra isso. Na verdade, o que eu falo aqui é direto ao ponto. Eu tô te entregando conteúdo sólido, ouro em pó, que ninguém mais te entrega. Que é o quê? Protocolos. Se você for instrutor, eu vou falar sobre metodologia. Se você for um cidadão comum, eu vou te falar quais são as melhores técnicas, táticas e estratégias para você defender sua família. Inclusive, venha pra Academy, que realmente lá você vai encontrar outras pessoas que pensam como você e querem defender sua família, porque no final é sobre voltar vivo para casa. Tudo bem? Voltar vivo para casa. Cara, esse é o ponto. Beleza? Galera, eu vou parar por aqui. Beleza? E vamos pra cima, um beijão no coração. E sempre que tiver jiu-jitsu, eu termino o jiu-jitsu, vou pra casa, ligo aqui a câmera e meto essa live dentro do carro. Valeu? A galera que quer treinar com a gente, aproveita que a gente tá. Olha só, Firearms Instructor, né, o curso de instrutor, vai rolar em junho. Me manda um direct que eu mando todas as informações. A galera que quer treinar a parte de CQB comigo em São Paulo, já vai ser em março. O pessoal que quiser, porra, treinar na Paraíba, né? O pessoal do Nordeste, bora, vamos pra cima, a gente vai estar na Paraíba também. Vai estar em Uberlândia, Minas Gerais, vai chegar no Tocantins, são vários estados, eu já deixei o calendário lá nos destaques, beleza? Galera, um beijão no coração e pra quem tá vendo isso aqui no YouTube, eu vou deixar o contato do time aqui na descrição do vídeo, valeu? Beijão e vamos pra cima!